Vamos continuar aqui nossa aula, falando agora sobre enquadramento tributário. O enquadramento tributário é como chamamos um conjunto de leis que define quanto e quais tributos serão pagos por uma determinada empresa ao governo. Ponto. Hoje no sistema tributário brasileiro há 3 regimes tributários principais: o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. A escolha pelo regime de tributação deve ser feita durante os trâmites para a abertura da empresa. Porém, caso o empregador deseje e as características do negócio permitam, é possível alterar essa escolha ao fim de cada exercício fiscal para encontrar um regime que seja mais vantajoso para o negócio. Vamos lá. O enquadramento tributário, pessoal, ele é importante, lógico, é um dos primeiros pontos a serem observados, porque ele que vai definir o tipo de tributação dos impostos na nota fiscal, na parte de ICMS, na parte de IPI, na parte de PIS, na parte de COFINS, como será apurado os impostos, quais declarações serão enviadas mensalmente ao fisco, tá? Então esse é um dos primeiros pontos, ó. Como foi dito aqui, esse enquadramento tributário é definido quando se constitui a empresa e caso a empresa queira, a empresa pode alterar esse enquadramento tributário, lógico, se as regras do enquadramento permitir, todo final de exercício, ou seja, para começar no exercício seguinte, um outro exercício com um novo enquadramento, tá? Aqui estão os enquadramentos tributários federal, tá? Que tem como definir os tipos de tributo por enquadramento, tá? Então aqui foi colocado aqui uma ordem crescente, né? Do que paga menos para o que paga mais, tá? Isso na teoria. Na prática tem que analisar algumas variáveis, tá? Mas aqui nós temos aqui no MEI, empresas que faturam faturamento até 81 mil por ano, as empresas do Simples Nacional, né, que tem faturamento de até 4.800.000 no ano, tá? Aí o lucro presumido, que tem que ter o pessoal tem várias regras de enquadramento, tá? Por exemplo, para você optar pelo simples, não é só ter o faturamento, tem outras variáveis, tais como atividades, tais como dívidas, tá? Estou pegando o caso, se a empresa tiver tudo certo, ele é levado em consideração também a questão do faturamento do ano. A questão do presumido, um exemplo, qualquer empresa pode ser enquadrada como lucro presumido, porém, ela é obrigada a ser lucro presumido se ela ultrapassar no ano o faturamento de 78 milhões. Lucro real, a mesma coisa. O lucro real, qualquer empresa pode optar por ser lucro real, tá? Só que tem algumas exceções. Se ela faturar acima de 78 milhões, aí ela tem que ser do lucro real, tá? E empresas do ramo financeiro também. No mais, qualquer empresa pode optar por ser lucro real, porque tem por opção e tem por obrigação, ok? Já o lucro arbitrado é pouco utilizado, mas é mais voltado para a questão do arbitramento do fisco, né? O fisco, numa eventual fiscalização, arbitra por um exercício o lucro da empresa a fim de recolher, né, um percentual a mais de imposto de renda durante um exercício, durante o ano. Tá. Aqui nós temos os impostos separados por enquadramento, tá? Principalmente os impostos federais. Então ali, ó, na primeira coluna nós temos aqui o lucro real, tá? O PIS 1,65%, COFINS 7,6%, que são os percentuais ali a ser aplicados sobre o valor total do produto. Pessoal, uma coisa importante a ser levantado é que se uma empresa é lucro real, lucro presumido ou lucro presumido, o PIS e o COFINS ele é destacado em nota por produto. É pego o valor total do produto vezes o percentual da alíquota e destacado no produto. Porque tem analisado dois pontos, né? Esse é o destaque do PIS e COFINS em cima do produto no documento fiscal. E, consequentemente, esse PIS e COFINS ele é apurado, ou seja, totalizado no final
do mês, né, no final do mês de apuração, para ver se vai quanto de PIS e COFINS a empresa terá que pagar no final do mês, né, ao acabar o exercício, ao acabar o mês. Ou seja, então, o PIS e COFINS ele é destacado por produto, tá, que está sendo informado na nota. Então, aqui é importante a gente analisar o seguinte: quando falamos também da alíquota, eu só acrescentando aqui, o lucro real, essa alíquota de 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, ele é voltado ao enquadramento não cumulativo, tá? Ou seja, e essas empresas que são não cumulativas, ela tem tanto o débito na saída, na receita, quanto também pode aproveitar do crédito tributário do PIS e COFINS sobre o custo, né, sobre a entrada. Tá? Isso é o lucro real quando tem o PIS e COFINS não cumulativo. Já o lucro presumido, tá, que é o PIS e COFINS dele é cumulativo, nesse caso aqui é aplicado sobre o produto e funciona igual um lucro real. A diferença é que o lucro presumido, o PIS e COFINS dele é cumulativo e não se é permitido aproveitar o crédito sobre o custo na entrada. Você paga só sobre a receita, sobre o produto, né, tecnicamente vendido, na saída ou no serviço prestado. Tá. Simples Nacional, só adiantando um assunto, ele não tem o PIS e COFINS, está destacado em nota, tá? É colocado lá o CST do PIS e COFINS, vai admitir a nota 99. Por quê? Porque o PIS e COFINS da empresa optante pelo Simples Nacional é recolhido junto ao PGDAS, que é a guia do Simples Nacional, tá? Já ali embaixo, a parte do imposto de renda e contribuição social, isso não é destacado em nota, tá, pessoal? Não. Eu coloquei só para vocês saberem que quanto que se paga de imposto federal sobre o enquadramento. Isso aqui é o percentual que é aplicado, que é pago e aplicado sobre o lucro a cada, né, normalmente a cada trimestre, tá? Quando eu falo normalmente, do presumido é trimestral, agora do real pode ser aí o estimativa, pode ser aí o trimestral. Ok? Mas isso aí não consta em nota, o imposto de renda e a contribuição social. Só uma forma de vocês entenderem mesmo. Só acrescentando que também, quando se lança, o que determina se vai ter o percentual destacado de PIS e COFINS no produto, pessoal, na nota fiscal, o tipo de operação e o tipo de produto, tá? Aí, nesse caso, ele é amarrado pelo código de CST, que posteriormente eu vou explicar para vocês, que é o CST que fala se o produto será tributado ou não pelo PIS e COFINS, certo? Se for tributado, tem a alíquota de PIS, tem a alíquota de COFINS. Não for tributado, não tem a alíquota de PIS, não tem a alíquota de COFINS. Aí é isento ou não tributado. Aqui nós temos que aqui o Simples Nacional. Agora nós vamos falar aqui um pouco do enquadramento tributário estadual. Nesse caso aqui, nós temos, eu costumo falar que temos dois, oficialmente dois, mas eu costumo falar que são três. Tá? Dois, porque tem um Simples Nacional em que o ICMS próprio, que é aquele ICMS no primeiro quadradinho na nossa escola eletrônica, ali, ele consta, ele fica aparecendo, ele vai ser calculado junto com o PGDAS. Tá? Agora, os demais ICMS que a empresa paga, tudo paga fora do PGDAS, tá? Quando a empresa é do Simples. Por exemplo, ICMS-ST, diferença da alíquota, de FAO, ICMS da importação, tudo pago fora do Simples. Ok? Então, só se atente que o ICMS que é pago junto com o PGDAS é o ICMS próprio. Já o segundo enquadramento, aí, o regime periódico de apuração, que é o RPA, esse é mais voltado para as empresas que apuram o ICMS, especificamente quando a empresa é basicamente o lucro presumido ou lucro real. Então, nesse caso, sim, ali fala, recolhe imposto de acordo com o processo de débito e crédito, princípio da acumulatividade, ou seja, normalmente quando a empresa é RPA, ela aproveita de crédito ICMS na entrada, sobre a compra, e tem o débito de ICMS nas saídas, normalmente nas vendas. E aí no final do exercício do mês ele apura o débito e o crédito de todas as operações de entrada e saída e vê se se o débito for maior do que o crédito a empresa paga, se o crédito for maior do que o débito a empresa não paga nada, dá saldo credor. Saldo credor e transporta esse saldo credor para o mês seguinte. Tá?
Isso aqui são enquadramentos tributários estadual, ou seja, para recolhimento de ICMS. Lembrando que para destaque na nota, você também interfere. Adiantando, a empresa do Simples Nacional, ela utiliza uma tabela chamada CSOSN. Está previsto para mudar essa tabela em 2022, mas tá determinado, mas por enquanto depende muito do posicionamento do Estado. Agora, a empresa enquadrada como RPA, ela utiliza uma tabela chamada CST, tá? CST do contribuinte RPA, que é uma tabela diferente. E é importante que a pessoa que vai emitir uma nota fiscal eletrônica ela saiba diferenciar que quando a empresa do Simples tem a tabela de CST nas certas tributações e quando é RPA e até mesmo o substituto tributário que você está ali embaixo, ele também tem uma outra tabela, que é a tabela do CST do RPA. Beleza? Eu vou falar lá posteriormente, lá na frente no curso. E o terceiro enquadramento é o substituto tributário. Até você tem lá embaixo, ó, destaque o CMS em campo próprio e também destaque o CMST, CMST. E tem repercussão nas apurações de CMS próprio e CMST. Ou seja, o substituto tributário ele paga dois ICMS. Ele paga o CMS próprio, que é o dele, e paga o CMST pelas operações subsequentes ou antecedentes. Ele paga pelo outro, tá? Por isso que fala substituto tributário. Está substituindo outro contribuinte, certo? Que também utiliza a tabela de CST similar à do RPA, que é a mesma, certo? Então é importante quando a empresa for. Uma observação importante é que só tem enquadramento tributário estadual aquelas empresas que são contribuintes de ICMS no Estado, que tem inscrição estadual especificamente. Tá? Então, normalmente a gente costuma consultar isso num Sintegra, num Cadesp, tá? É importante. Somente com esse estadual que você pode emitir nota, que aí sim há o destaque do ICMS. Pessoal, é isso daí. Nos vemos na próxima aula.